nome de Jesus, nós te damos graças por este dia e que possamos, ó Deus, nesta noite nos assentarmos à sua mesa e que haja apetite em nós. E que nós possamos ter fome e sede para nos alimentarmos da tua palavra. Porque na hora dos perigos, adversidades, a sua palavra será usada nas mãos do teu Espírito. Então nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam ávidos e que os nossos corações e almas estejam famintos e sedentos por aquilo que só o Senhor pode nos dar. Te pedimos que o Senhor nos dê inteligência para entendermos e compreendermos a sua palavra, para que os nossos corações sejam convertidos, para que sejamos sarados, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo de número 22. Uma pregação do Senhor Jesus. Ele chega a Nazaré, onde havia sido criado, e ele entra no sábado na sinagoga e ele lê um texto do profeta Isaías. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 22, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Podem se assentar abrindo comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Abre comigo a sua Bíblia. Então vamos lá. Jesus chega em Nazaré com uma fama já constituída de cura, milagres e maravilhas. E ele começa a pregar na sinagoga. E as pessoas começam a olhar para ele e dizer assim, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Não é filho daquele pobre carpinteiro? Não estão no nosso meio as suas irmãs e seus irmãos? Aí Jesus olha e diz assim, o olhar deles e as considerações deles estão sobre mim para me diminuir. Quem sabe vocês dizem assim também? Jesus diz, por que você não faz aqui em Nazaré todas as obras que fez em Cafarnaum? Aí Jesus coloca para eles uma questão. Jesus diz assim, quantas mulheres havia no tempo de Elias? Abastadas e outras viúvas? E somente uma foi escolhida. Pergunta. O que Jesus estava querendo dizer? Se a indagação deles era que na terra deles, ele veio pregar e não fazer milagre. Fazia milagre lá fora e não ali. Depois Jesus coloca um outro homem. E Naamã? Quantos leprosos haviam em Israel? Só o sírio Naamã que foi curado. O que Jesus estava dizendo para eles? Vocês querem milagres, vocês querem operações, vocês querem os feitos da parte de Deus, só que vocês não têm fé. Vocês estão olhando para mim e estão me analisando. Onde eu operei os milagres, era isso que Jesus estava dizendo, foram lugares em que havia fé, em que havia credibilidade. Agora eu quero que você acompanhe comigo 2 Reis, capítulo 5, porque eu quero falar deste homem que teve uma luta muito grande para poder crer. A maior parte da jornada dele não foi pela fé. A maior parte da jornada dele foi um convencimento racional. Então nós vamos conseguir entender aqui
Quando é que realmente eu e você começamos a produzir fé? E aí quando o nosso convencimento racional pega a bagagem e vai embora, e nós começamos a produzir fé. O que acontece com Naamã? Nós vamos analisar os pontos, 4 pontos da vida dele. Vamos começar a analisá-lo como uma pessoa de êxito profissional. Tá, o que você conhece dele? Ele era o grande general da Síria, onde a nação síria estava em ascensão. Ele era o homem mais importante da Síria. Mais importante que o próprio rei. Por quê? Porque era ele quem saía nas batalhas e era ele quem era conhecido como representante militar da Síria. Tá, ele tinha um êxito profissional imenso. Capítulo 5 de 2 Reis, versículo 1, lê aí. Era Naamã, capitão do exército da Síria, e ele tinha do rei da Síria muito respeito. O que significa isso? Significa que o rei comia na mão dele. Tinha muito respeito. Ou seja, era um homem que tinha uma consideração exacerbada. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Respeito é ganhado ou conquistado? Como é que Naamã conquistou respeito? Ele conquistou respeito lambendo os pés do rei, ou limpando, ou... De que maneira que ele alcançou respeito? Nas reuniões militares, o rei e seus conselheiros chegavam com uma estratégia. Naamã chegava e dizia assim: senhor, posso falar? Pode, Naamã. Ó, eu penso assim, 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 assim. Inicialmente o rei falava, não, mas quem está certo sou eu e meus conselheiros. Então Naamã, quem sabe, pegava uma planilha e explicava. Rei, a questão é o seguinte, é assim, 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 assim. Ah, pode ser que dê certo. Naamã ia, estabelecia o impacto de guerra, ganhava. Outra peleja. O rei chegava, já não vinha pronto com os seus conselheiros, chegava Naamã, ó, já tive uma conversa aqui, de pano de fundo, mas eu queria agora saber o que é que você pensa, o que é que você acha. Ó, rei, eu acho assim, 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 ó, bateu isso, bateu aquilo, fico com Naamã. Na terceira vez, ele chegava direto para Naamã, não, vamos ver o que Naamã pensa. Naamã conquista o respeito do máximo governador da Síria. Por quê? Porque ele era um homem que tinha características particulares. Diga assim, a minha fé precisa de características particulares. As pessoas querem ter fé, mas é como um pedaço de pano que não para em pé. Eu quero explicar para você que quando Naamã sai da terra dele e chega em Israel, ele não chega com a fé que foi curado. Mas ele chega com uma formação de caráter que se baseou na individualidade dele, na personalidade dele. Ele era um homem que existia, ele não era sombra de ninguém. Se você vive com medo de circunstâncias, com medo de situação, e quando as situações aparecem diante de você, e você que é tipo assim, ó, vai na frente, vai na frente, vai na frente, a sua fé precisa de uma pessoa para poder se habilitar, para dizer, bom, eu sou a fé, estou aqui, eu preciso encarnar em alguém. Agora, quando as situações difíceis, quando as situações da vida precisam que você vai lá dar a cara a tapa, você se esconde, onde é que a sua fé vai habitar? Diz para mim. Onde é que a sua fé vai manifestar? Não tem lugar para manifestar. Então, quando Jesus fala em Lucas 4 de Naamã, ele cita 2 pessoas. Ele cita a viúva, na época de Elias, de Sarepta, e ele, como homem, inúmeros homens tinham para Jesus citar nessa questão de alcançar milagre, de confiança, de diferença. Porque ele salienta a diferença dessas 2 pessoas. Pessoas totalmente diferentes e atípicas dentro do seu tempo. Então ele diz assim, ele ressalva Naamã por quê? Porque Naamã conseguiu migrar de uma condensação humana para uma fé genuína. Quando nós estamos
na zona de conforto, dentro de uma situação confortável, onde não é exigido a você abnegação, renúncia, amor, sei lá, graça, perdão, paciência, compreensão, é muito fácil você ter uma fé amoldada aos seus princípios, aos seus valores. Agora, a sua fé verdadeira e genuína, ela só vai manifestar-se, encarnada em você, a partir do momento que os desafios da sua vida vão buscar de você aquilo que o Espírito Santo tem criado. Existem muitas pessoas lá no mundo que atribuem ter fé. Agora, a fé verdadeira vem na hora da dificuldade. Então vamos lá. Ele era um homem que tinha uma vida profissional totalmente realizada. Ele tinha respeito de seu senhor. Respeito é conquistado. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você sabia que o céu respeita algumas pessoas? Sabia ou não sabia? Dá um exemplo de pessoas que o céu respeita. Não estou falando nada sobre adoração, alguma coisa do tipo. Eu falo de pessoas que existem e que não vivem na sombra e que não vivem se vitimizando. Existem pessoas que o céu respeita. Quando vieram os embaixadores do rei Elias, eu sou homem de Deus, desce fogo do céu, o céu, pum. Senhor, se for para arriscar, quem é que disse isso? Para desistir deles, desiste de mim também. Deus falou, não vou desistir de ninguém por sua causa. Existir. Quando é que você existe? Quando a sua vida é uma história de respeito. Quando você aprende que respeito é conquistado. Você não ganha um presente embrulhado. E o céu te respeita quando você é alguém de palavra, alguém de caráter, alguém de firmeza, alguém idôneo, alguém que não escapa na hora H, alguém que não retrocede na hora que a terra chama por você. Terceira qualificação deste homem. A Bíblia diz assim, que ele era um homem de respeito e ele tinha qualidades particulares. Ele era um herói valoroso. O que significa isso? O povo da Síria amava esse homem. Ele era um herói para a Síria. Você imagina? Às vezes você olha para Naamã, você diz assim, mas que homem soberbo, que homem arrogante. Olha o que o homem tinha. Tem crente que não chega na unha de Naamã e tem arrogância e soberba duplicada. Esse homem era mais importante na Síria do que o próprio rei. Ele era herói. E a Bíblia diz assim que ele não era herói em vão porque havia ganhado. Ele tinha valores, ele tinha princípios. Aí termina de ler o versículo. Porém, olha para o seu irmão e diga assim, qual é o seu porém? Diga para ele assim, bem-aventurado os seus poréns. São eles que te levam até Deus. Se a sua vida fosse perfeita, você não tinha se chegado a Ele. Você já deu glória a Deus pelo nada? Todos nós temos o nada em uma área. Foi o nada que nos levou até Deus. Foi os nossos poréns que nos levaram até Deus. Se Naamã não fosse, porém, leproso, ele não teria se convertido. Ele teria sido mais um que nós nem saberíamos, nem conheceríamos. Mas ele entra na Escritura como um homem que tinha tudo aquilo que um sírio ou um israelita queria alcançar, tinha padrões e princípios, porém a pele que nenhum servo pior queria ter. Vamos lá. Ele tinha nome, vida profissional, respeito, inteligência, habilidade, porque para chegar onde ele chegou, só que a pele dele, nem o pior servo, nem de Israel, nem de Síria queria ter. Diga para o seu irmão, o seu porém, nem a pior pessoa da face da terra quer. Se você quiser trocar de porém, meu irmão, eu fico com o meu, você fica com o teu e vamos embora. Eu tenho isso, porém meu casamento, porém meu filho, porém meu trabalho, porém. O seu porém ninguém quer. Não quer lugar, não quer ações, não quer nada. O seu porém é seu e acabou. Eu tenho isso, porém eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito insegura. Eu sou uma pessoa, porém, o seu porém fica com o seu, cada um fica com o seu. É ou não é?
porém leproso. Mas são os nossos poréns que nos levam ao altar do Senhor. São os nossos poréns que nos fazem enxergar que apesar de heróis em muitas áreas, valorosos, êxitos, é o que faz nos enxergar a nossa humanidade. E o quanto nós precisamos de Deus. Pelo amor de Deus, você quer ficar livre do seu porém? Seu porém é a sua cruz. O seu porém, a sua cruz, é aquela que te faz lembrar que você tem que morrer todos os dias. É aquela que te faz lembrar que você, como ovelha, é levada ao matadouro todos os dias. E os nossos poréns são martelados, apedrejados, achincalhados. Eu seria feliz, mas se eu não tivesse casado com essa pessoa, é essa pessoa que te faz às vezes enxergar aquilo que Paulo enxergou em Romanos 7. Eu sou uma pessoa boa, mas essa aqui me deixa mal. Não é que ele te deixa mal, ele mostra o mal que há em você. São os nossos poréns que nos convertem todos os dias. E aí você achincalha o seu porém, você desce a paulada no seu porém. Pastor, eu seria a pessoa mais feliz da terra se. Então, esse se é o que te converte todo dia. Esse se é aquele que te leva à cruz, que te leva ao altar. Esse é o se. E Naamã descobre que foi a lepra dele que fez ele se converter. Lá à frente. Diga, eu estou entendendo. Não podia parar por aqui. Podia ou não podia? E aí você lá na sua casa entenderia que os seus poréns é que fazem com que você se converta todo dia. Pastor, eu quero saber mais de Naamã. Segunda coisa, Naamã tinha uma família muito boa. Nem tudo é tão ruim. Você já percebeu que a coisa fica meio balançada? Marido bom, filhos mais ou menos, trabalho, você viu? Você percebeu isso aí? Hã? Ou só é... Não, hã? Como é que é mesmo? Hã? Cabelo bom, rosto mais ou menos, corpo bom, cabelo mais... Entendeu? Nada é tudo maravilhoso, não. Hã? Não é. Não é. É ou não é? Hã? Aí eu lembro do versículo de Eclesiastes, diz, considera. Considera. Ele tinha uma família muito boa. Pastora, por que a senhora diz que a família é muito boa? Porque havia uma menina que havia sido trazida escrava dentro de uma empreitada da Síria. E essa menina, israelita, escrava, olha para ele e enche de compaixão. A saudade do pai e da mãe, a distância, a idolatria. Uma menina totalmente ensinada, uma menina judia, totalmente respaldada na lei, na palavra. Olha para o seu Senhor e se compadece. E vai dizer para quem? Vai dizer para a esposa dele. E Naamã, ele era um gigante lá fora, mas dentro de casa ele era só um marido. Por quê? Porque ele não era um homem que, por ser um gigante lá fora, chegava em casa e queria fazer da sua esposa uma serva, uma escrava. A mulher teve tanta acessibilidade a ele que convenceu ele a fazer uma empreitada da Síria para Israel para buscar a cura. Para você ver a influência que a mulher tinha nele. Você acha que Naamã não buscou no deus Rimon, em todos os deuses babilônicos e sírios, e todas as nações das quais eles estavam em litígio? Buscou? Não tinha encontrado. A menina fala com a mulher. Ele tinha um lar abençoado, um lar bom. A mulher chega para o marido com acessibilidade. E até com condições de formar nele um objetivo para a cura, convenceu aquele homem. Ele já havia tentado muito, ele não era um jovem que havia contraído lepra. Ele era um homem que já havia experimentado muitas coisas e que ainda continuava leproso. Eu queria dizer uma coisa para você, você é alguém acessível? Ou o que você pensa é aquilo, pronto, acabou, pronto, acabou, pronto, acabou. Você é alguém acessível? Você já parou para pensar que Deus quer usar pessoas ao seu redor, que Deus quer usar situações e circunstâncias para poder ajudar você, para você pensar melhor, para você raciocinar melhor, para que a sua lógica seja um pouco mais lúcida, para que você seja uma pessoa que tenha possibilidades ao invés de determinações próprias, descabidas.
Ele recebe ali uma oportunidade de cura, porque ele era influenciável por alguém que ele amava e confiava. É óbvio que eu não estou dizendo para que você confie em todas as pessoas. Isso seria loucura e suicídio. Mas eu estou dizendo que existem algumas pessoas na terra. O salmista Davi diz uma coisa assim, que todo crente deveria ler e reler. Eu pereceria certamente se cresce que não há bondade na terra. Eu vou perecer. Se eu não acreditar que existe gente boa, eu vou perecer. Existe gente boa ou não existe gente boa? Esse ficou fraco. Existe gente boa ou não existe gente boa? O que acontece com Naamã? Naamã ama a esposa e confia na esposa, e ele é acessível à esposa, e faz com que, aquela esposa faz com que a palavra da menina entrou guarida no coração da mulher, e entrou no coração. Você acha, vamos analisar o seguinte, a palavra da menina saiu com fé, com dúvida, com incerteza. Que jeito que a palavra da menina saiu? Lê aí. Vamos analisar agora o caminho da fé. Vamos lá. O que ela diz? No versículo de número 3. O que ela diz? Ah, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Existe alguma ponderação e alguma dúvida nessas palavras? O que existe nessas palavras? Certeza e fé. Quando isso migra para o coração da mulher de Naamã, vai que jeito? Vai 100%? Vai inteirinho do jeito que saiu? Não. O que é que aquelas palavras da menina encontrou no coração daquela mulher? Uma fé viva no Deus de Israel, foi isso? Rudimentos judaicos embasados no Deus de Israel, foi isso? O que as palavras da menina saídas, rudimentadas, embasadas no mandamento e na palavra, cheias de Deus, encontra o coração de uma esposa que ama o marido e que quer muito ajudá-lo a livrar-se da dor, do incômodo, e ele estava morrendo, despedaçando, desintegrando. O que a fé e as palavras da menina encontra no coração da mulher? Um coração que amava. Um coração que amava um homem que estava se despedaçando. Agora, da mulher para Naamã, o que o coração de Naamã, como o coração de Naamã recebe essa palavra? Diz para mim. Ele recebe a palavra da esposa, que ele também amava, e que ele, se não desse certo, ou se desse, ele queria satisfazer ou acreditar ou fazer aquilo. Quem sabe ela insistiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele, quem sabe, disse para ela: amor, eu já tentei de tudo, mas por favor, bem, só mais essa vez, eu te peço que nunca mais eu vou te incomodar, mas eu te peço só essa vez, vai, só essa vez, nós já ouvimos tantas coisas deste Deus de Israel, só mais uma vez eu te peço, vai tentar, vai tentar. Você acha que Naamã foi até Samaria em busca de Eliseu porque ele cria no Deus de Israel? Diz para mim. Não, ele foi porque a esposa pediu para ele. E a esposa recebe as palavras da menina cheia de fé, querendo ajudar alguém. Olha o caminho da fé. Em corações de algumas pessoas, a fé é absoluta, poderosa, dona da verdade, das certezas, totalmente empoderada. Por isso que você não pode julgar a fé das pessoas. No coração de outras pessoas, a fé é um tanto tímida, um tanto resumida, um tanto acovardada, mas ela está fazendo o seu caminho. Ela está gerando glória para Deus, ela está gerando honra para Deus. Não são todas as pessoas como esta menina, que tinha um coração tão limpo, tão pronto, tão preparado, que não levou em consideração as rixas políticas, o problema da escravidão, e disse: eu creio que o meu Senhor pode ser curado. Não são todas as pessoas que têm um coração tão limpo para que a fé fique totalmente empoderada, mas a fé vai trilhando o seu caminho.
às vezes de uma maneira intimidada, às vezes de uma maneira pequena, mas ela vai crescendo e crescendo e crescendo, até alcançar o objetivo, que é o milagre. Diga glória a Deus. Existem momentos na sua vida que você está pronto para uma fé empoderada, totalmente poderosa, totalmente absoluta, totalmente governante. Existem outros momentos que você está um pouco mais tímido, um pouco dolorido, e a sua fé não tem tanta abertura e tanta legalidade, mas ela está ali. Às vezes sussurrando, às vezes quietinha, às vezes esperando a hora dela, mas ela está ali. E ela não está ali opaca ou apática, ela está ali trabalhando, porque o resultado dela, seja no governo, ou seja, segundo, terceiro ou quarto plano, ela está ali para produzir honra e glória para Deus. Diga amém. E a Bíblia diz assim, que ele vai ao rei. E ele chega no rei, e ele usa toda a regalia que tinha. Rei, é assim, 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 me dá uma carta aí. E ele pega algumas roupas, peças de prata e ouro, e vai. Talentos, e vai. E ele chega. Você acredita que ele leva o dinheiro para comprar o milagre? Ele leva o dinheiro para comprar o milagre. Será que nós temos costumes de comprar milagre? Não diga não precipitadamente. Deixa eu só te dar um exemplo. Senhor, eu fiz tudo certo. Senhor, eu não fiz nada de errado. Senhor, o que você está fazendo? Você está dizendo, eu paguei. Fui à igreja, fui ao culto, fui fiel. Agora vem esse negócio aí para mim, esse problema familiar, essa situação. O que você está fazendo? Está cobrando. Quantos crentes que quando eles fazem, você olha para ele assim, ele é santinho, ele é bacana, ele é bom, todos os atributos de um cristão. Mas sabe por que ele está fazendo aquilo? Ele está fazendo aquilo por medo, ele está fazendo aquilo para ser abençoado, ele está fazendo aquilo para ir para o céu. Ele não está fazendo aquilo porque ele ama a Deus. Aí o que acontece? Quando o problema vem, ele vai redarguir, ele vai dizer, peraí, eu sou isso, sou aquilo outro, eu não faço mal para ninguém, toda aquela ladainha. Por quê? Porque quando você faz por amor, você é endividado, meu irmão, do pé à cabeça. Agora, quando você faz porque você quer servir, você quer ser honesto, você quer ser honrado, não, eu preciso dar testemunho, porque eu preciso ir para o céu, eu vou para o céu. Você pode ver, quando passa por tribulação, primeira coisa, é porque eu não fiz, porque eu não errei, porque isso, porque aquilo, aí começam as ladainhas. Mas quando você faz porque você está endividado dos pés à cabeça, e você não saberia se não fizesse, e você não poderia se não fizesse, é aquilo e aquilo, e você faz por amor. Por que mesmo eu cheguei nesse assunto? Porque Naamã sai de onde ele estava, com o resgate para pagar a bênção. Deus nos abençoa, porque Ele é, e não porque somos ou porque fazemos. Deus é bom. Deus é bom e ponto. E se Ele faz, Ele é bom. E se Ele não faz, Ele é bom. E se Ele é bom. E se Ele não manifesta quem é, Ele é bom. E a Bíblia diz que Ele chega em Samaria. E o rei fica todo assustado. E Naamã, com toda a sua comitiva, né? Aí você olha comigo. Naamã poderia ir sozinho para Samaria? Poderia? Samaria já estava conquistada, pagando tributo, não tinha perigo nenhum para ele. Mas não, ele faz questão de com aqueles cavalos, não é verdade? O crente chega na igreja, ele começa assim para o anjo, o anjo da entrada, do meio, 20 anos de crente. Aí ele chega para o outro e diz assim, dom e talento, é o seguinte, poupança, dinheiro, salário, isso aqui. Ele começa a mostrar para os anjos. Ele chega com toda a sua comitiva de cavalos e carros, dizendo, quem está chegando aqui não é o leproso, hein? Já estou avisando, hein? Quem está chegando aqui é o grande general Naamã. Você chega na igreja assim também? E quando você vai pedir algo para Deus, ou quando você vai agradecer, ou quando você vai chorar suas pitangas e suas acerolas,
E tem tudo quanto é fruta cítrica ou doce, tudo junto. Pitanga, acerola, o que mais? E vai embora. Jabuticaba, chora. Jabuticaba, pitanga, acerola. Hã? Chega como leproso ou chega como grande general? Não é? Não tem crente que para Deus quebrar a crista dele. E aquele que chega com a carteirinha do ofendido? Jesus, eu sou ofendido. Cuidado para me lapidar, porque se me lapidar muito, eu tenho muitas quinas que eu vou machucar a tua mão. Não me lapida muito não, porque o sistema aqui é bruto. Hã? Não mexe muito comigo não, porque eu sou meio feroz. Hã? E ele chega lá daquele jeito, grande general. E Eliseu está lá na casa dele. Aí o rei fala assim, não, dessa vez quer problema comigo, porque eu não sou Deus para curar esse homem. Então Eliseu manda um recado. Ué, por que você rasgou as vestes? Não há profeta em Israel? E então Naamã vai até Eliseu. Chega lá com toda a comitiva dele. Todos os soldados, aqueles carros. E Naamã havia feito um plano na cabeça dele. Feito um plano que chegou o general, chegou aquele que sucumbiu à milícia de Israel, e tal, e eu vou ser tratado como grande general. Como que você gosta de ser tratado por Deus? É que nós não podemos migrar para esse lado aí, senão a gente se perde. Ele fez um plano assim, a cabeça dele, olha. Ele vai chegar para mim, ele vai pôr a mão tudo no meu corpo, assim, da cabeça aos pés. No redondinho, assim, do coco, e vai descer, 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 descer. E eu vou estar de olhos fechados. Aí eu vou estar com a mão assim ou assim? Não, assim. Abaixo não, assim, para pegar tudo, tem que pegar tudo. Aí ele vai, passa a mão, tal, tal. Aí ele respira, e eu vou estar de olho fechado. Aí ele vai levantar as mãos para o céu, e vai falar umas palavras lá em hebraico. E aí ele vai falar assim, ó Naamã, abra os teus olhos, grande general da Síria. Tu verás. E aí eu vou abrir o olho, eu vou me olhar, e eu vou estar limpinho da Silva. Esse era o plano dele. Isso era o que ele pôs na cabeça. Ele chega em Samaria, Eliseu fica lá na casa dele e manda um recado. Diz assim para ele, Naamã, vai lá no Jordão e banha 7 vezes. Dá um mergulho lá, de 7 mergulhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e você vai ficar sarado. Vai lá. O que é? Com o que esse homem pensa que está falando? Lá no serviço, o chefão. Por isso tem gente que não tem fé, ó. Chega na igreja, acha que é chefão. Chefão de onde? Hã? Lá no serviço, o gerente. E manda, e põe no lugar. Chega na igreja, anjo, ó, sou gerente lá, e me trata como gerente. Oh, você acha que a fé tem lugar num coração assim? Pelo amor de Deus. Hã? Chega na igreja estufado. Soubesse o meu cartão de crédito, o limite do meu cartão. Ah, o anjo lá quer saber disso? O Senhor é Deus, do dono dos céus e da terra, do ouro e da prata. Naamã, deixa eu chegar lá e vou impressionar alguém, vou impressionar o profeta. Não, aqui ninguém compra não, aqui é pela graça e obediência. Ah, e tem uns que não entra com dinheiro não, com diploma e com sobrenome. Entra pelas feridas e amarguras que já viveu. Oh, eu sou uma pessoa de personalidade dura, hein? Mexe comigo não. Oh, peraí. Será que a fé tem tido lugar? Será que a fé tem tido espaço no nosso coração? Hein? Tem gente que chega e diz assim, é porque eu sou professor, porque eu sou médico, porque eu sou... Você não é nada, você é uma alma pedinte, carente do Senhor Jesus. É isso que todos nós somos. E é isso que Naamã não entendia. Naamã não tinha fé. Ele estava ali por causa da mulher dele. E a fé estava esperando um momento. E naquele momento ele se sente ofendido. Porque ele diz assim, quem que Eliseu pensa que sou eu? E ele fica revoltado. Então ele começa com as conjecturas dele. E ele diz assim, peraí, eu saí lá da Síria, Abana e Farpar, são rios muito melhores. Olha lá, ó a conversa do político. Ó o Ciro falando, ó.
Você viu aí? Olha o Sírio falando. Eu saí lá, não que o Jordão fosse o rio ruim, não. Jordão era um bom rio também. Mas ele tinha na Síria os rios Abana e Farpar. Esses são rios ótimos para tomar banho, tomava banho lá. Só que é o seguinte, você tomava banho na Síria, só que o Deus da Síria era outro. Deus de prata, de bronze. E o Deus do Jordão, da terra de Israel, que emana leite e mel, é o Deus. A diferença é o Deus. Isso é claro que ele não entendia ainda. E ele começa, não, vou embora, eu não vou ficar mais aqui não, e isso, e aquilo outro. E então, esse era um homem que tinha vantagem de acessibilidade. Cuidado com a sua personalidade, se ela é uma personalidade muito bruta, muito estúpida, você pode perder muita chance dessa daqui, viu? Se é uma pessoa ignorante, qualquer pessoa vem falar para você, você já vem com 10 pedras na mão, cuidado, viu? Esse homem aqui, sendo um general, ele estava expondo a indignação dele. Um dos servos dele chega para ele e diz assim, general, posso conversar com o senhor? E ele diz, pode. Acessibilidade. Cuidado, quando você é o chefão, o dono da verdade, o sabe tudo, e alguém vem falar para você, ó, posso falar uma coisa? E se você fizer assim, 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 assim? Cuidado. Quando você não é acessível, você perde muitas portas abertas por Deus. Seja acessível. Ele, sendo general, e ó, ele não estava tipo tranquilo, de férias, ele estava nervoso. Então, para você ver o caráter desse homem, quando a Bíblia diz que ele era valoroso. Ele não estava tipo assim, ó que legal, estou bem, estou fazendo uma viagenzinha, não. Ele estava irritado, nervoso, sol quente de Samaria, aquelas feridas minando água, precisando trocar atadura. Quem sabe de manhã, falaram para ele, vamos trocar atadura? Não, vamos esperar, vamos ver no que dá, depois a gente troca. Ele não estava legal, ele estava ruim. Mas mesmo assim foi acessível. Diga para o seu irmão, você é acessível? A Bíblia diz que um servo dele chegou para ele e disse assim, meu senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil para o senhor não faria? Ele pediu uma coisa tão simples, o rio está aí, ó. Faz, vá, vamos ver no que vai dar. O que Deus pede para você sempre está muito perto de você. Deus nunca pede algo que a sua fé não alcance, diga isso. A questão é que nós ficamos aqui com o olho lá. Deus pede para hoje a fé que vence o mal de hoje. Deus pede amanhã a porção da fé que vence o mal de amanhã. E não de depois de amanhã, de 3 amanhã, de 4 amanhã. Deus pede para você coisas que está diante de você e que estão ao seu alcance. Não está longe, não está distante. O servo abriu os olhos dele e disse, faz o que você tem que fazer, que você está pertinho para fazer, só faz. E ele, como um general, como uma pessoa dinâmica racionalmente, diz, ele poderia ter dito assim, não, mas eu já fiquei indignado, não vou voltar atrás. Eu já fiquei revoltado, não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás na minha palavra. Eu vou continuar indignado e revoltado. Ele repensou. Ali naquele momento, aquele homem estava dando uma guinada de conversão. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você está no culto, ouvindo a palavra do Senhor, e o Espírito Santo confronta a sua opinião, a sua ideia, o seu plano, e você começa a fazer a curva de retrocesso, os anjos começam a dar glória a Deus, porque um pecador está prestes a se arrepender. Amém? Você está reconsiderando. As trevas estão perdendo a força. O inferno está começando a tirar os seus recursos. Por quê? Porque você está começando a reconsiderar naquela opinião ensoberbecida, naquele comportamento ensimesmado, cheio de você, naquela situação onde a sua indignação, a sua revolta, a sua autodefesa estava acima de tudo e você está reconsiderando. Essa é uma obra do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz assim, que ele desce as águas.
E ele faz certinho, 7 vezes, faz certinho. Tem que ser as 7 vezes. E ele sai. E a pele dele, como a pele de um bebê, novinha, sem nenhuma cicatriz, sem nenhuma mancha, sem nenhum nada. Aquelas feridas que antes haviam, não deixaram cicatrizes. Sabe o tempo que Deus vai fazer acontecer, em que você vai viver? Ele vai sarar todas as cicatrizes. Você crê nisso? O tempo é servo do Senhor. E a Bíblia diz assim, que ele fica abismado. E naquele momento a fé toma conta dele. E a Bíblia diz que ele vai até o profeta. E ele diz assim, eu preciso te recompensar. Eu preciso te recompensar. Está aqui tudo que eu trouxe. E eu fico te devendo. O profeta diz, não, vive o Senhor, que eu não recebo nada da sua mão. O que Deus fez por você, Ele não... Vamos de contrapartida. Israel estava vivendo um período de miséria. Os profetas estavam passando fome. A escola de profetas estavam passando necessidade. Mas Eliseu sabia que se ele pegasse aquilo, era uma forma de pagamento. Valia mais a alma de Naamã do que qualquer coisa. E a Bíblia diz que Naamã faz algo. Aí eu quero terminar com isso. Um homem que alguns versículos atrás disse, o que é o Jordão, agora diz, deixa eu levar um punhado de terra para fazer um altar na minha terra. Um homem que desvalorizou o Rio Jordão agora quer um punhado de terra para não orar e não adorar a Deus em outra terra, senão na terra de Israel. Sabe o que a fé faz conosco? A fé faz nós valorizarmos tudo que é de Deus. Quando você vê um crente desvalorizando a ceia, desvalorizando o púlpito, desvalorizando a comunhão, perdeu a fé, caiu na fé. A fé faz nós valorizarmos as coisas santas e tornar coisas comuns em coisas sagradas. A fé faz com que um crente faça um sacrifício a Deus, olhando para o sacrifício e dizendo, Senhor, isso é santo, porque é para o Senhor. Me chamem de tolo, me chamem de bobo, mas é um sacrifício que eu estou fazendo para Ti. Ele pega aquela terra, considerada uma terra comum, agora vai fazer desta terra um lugar de adoração e um lugar de altar. A fé faz isso. A fé faz com que aquilo que nós fazemos para Deus se tornem memoriais, fundamentos na nossa vida. Só Deus sabe. As coisas importantes para você, como a ceia, como um cântico, como uma pregação, como uma palavra, como a leitura da Escritura, como algo que o Espírito Santo te diz, ou uma obra que o Espírito Santo te leva a fazer. Só Deus sabe essas coisas que se tornam sagradas na sua vida. Quem sabe você está mantendo o seu casamento, não porque ele vale a pena, mas porque é sagrado a Deus. É sagrado a Deus. Quem sabe você está mantendo uma situação, não porque vale a pena, ou porque você está fazendo por alguém. Inicialmente você começou sim a fazer por ou pelos, mas agora isso é sagrado. Você está fazendo por honra, você está fazendo porque é uma adoração sua, particular a Deus. E Naamã disse, eu vou levar um tanto de terra, porque nunca mais eu vou servir a outro Deus. E ele diz, em toda a terra não há Deus, senão em Israel. E ele, pensando, era um homem muito inteligente, dinâmico e logístico. Profeta, tem uma coisa. O meu rei, ele é um rei idólatra. E ele adora Rimon. E ele precisa de mim. E ele só confia em mim, na guarda dele. E quando ele vai ao Deus dele adorar, e às vezes eu tenho que me abaixar um pouquinho para dar a ele sustentação. Tem perdão para mim a hora que eu abaixar? Tudo bem, eu vou fazer isso só por causa que é o rei. O que você vê em Naamã desde o princípio? Que a vida espiritual dele não tinha dono. Assim como a vida espiritual da menina. Por isso que ele pôde entregar o coração dele para Deus. A sua vida espiritual não pode ter dono, não pode ser de cônjuge, de filho, de dinheiro, de trabalho, de nada. Senão você não consegue entregar a sua vida espiritual a Deus.
Nesse momento ele diz assim: o rei vai ter que me engolir. Eu vou chegar para ele e dizer assim: ó, eu estou aqui com o senhor só para te ajudar, mas isso aí eu não faço mais não. Antes até ajoelhava, fazia, agora acabou. Quando você é alguém de respeito, sua vida espiritual ninguém interfere nela. Mas quando você não é, você tem que dar satisfação, você tem que ficar preocupado, você se torna refém, você se torna uma pessoa vendável. Mas quando você é de respeito, mas você vai fazer, não, mas você está virando fanático. A sua vida espiritual, você é uma pessoa de respeito, é sua e de mais ninguém. Você pode dizer amém? E o homem se converte. Porque uma menina disse algo para uma mulher que amava um homem, e esse homem amava essa mulher, e simplesmente ele foi em busca do Deus que você serve e do Deus que eu sirvo. A fé que você precisa também está carente e necessitada. Hoje a fé está clamando pelas ruas e vias da sua alma. Hoje a fé está clamando, dizendo: quem pode me oferecer um coração puro? Quem pode me oferecer respeito? Quem pode me oferecer determinações? Quem pode me oferecer pureza? Quem pode me oferecer humildade? Sua fé está clamando por um lugar, por um trono, por uma alma. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Naamã quase foi impedido de ser curado pelo orgulho, mas alguém o fez reconsiderar. Eu quero te perguntar uma coisa. Fé não é para todos, diz o apóstolo Paulo. Quem sabe a sua soberba, a sua arrogância, sua indignação, sua autodefesa está clamando dentro do teu peito, dizendo: eu preciso, porque eu não posso permitir, porque eu não posso. Cuidado com a soberba, cuidado com a arrogância. Eu gostaria que você se colocasse agora diante de Deus, não como o ou a, mas com o seu porém. Você pode fazer isso? Quais são os seus poréns que fazem um caminho para você chegar ao altar de Deus? Você diz: eu sou inteligente, porém. Eu tenho sucesso, porém. Qual é o seu porém? Você pode dizer agora para Deus? O seu porém pode ser a sua timidez, o seu porém pode ser a sua soberba. Qual é a sua lepra? Sua lepra é o seu porém. Diz para o Senhor. Diz para o Senhor. Você queria ficar livre do seu porém, mas é o seu porém que te leva até Deus, que te dá conversão todos os dias. Diz para o Senhor agora qual é o seu porém. Diz para Ele: Senhor, eu tenho uma família abençoada, porém. Senhor, eu tenho, porém. É aí que você vai encontrar Deus. O Espírito Santo, ele trabalha para nos convencer. Satanás trabalha também para nos convencer. Satanás nos convence. Uma ótica impura, nos mostrando apenas naquilo que somos bons. Deixa o Espírito Santo te mostrar suas falhas, seus delitos, não para te condenar ou te culpar, mas para te trazer uma realidade, uma verdade, sem culpa, mas só na realidade. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela palavra que fala sobre fé. Existem várias situações que precisamos estudar mais minuciosamente em casa e que o Senhor precisa continuar ministrando em nós sobre todo esse texto da vida de Naamã. O que nós temos a dizer sobre ele, Deus, é que ele conseguiu vencer. Ele conseguiu o milagre que precisava, porque ele aprendeu que a perseverança não depende da necessidade, mas a perseverança depende da inteligência.
Naquele momento onde a soberba dele levantou, a necessidade dele continuava. Mas ele foi por alguns momentos, ó Deus, embrutecido. Mas alguém chegou para ele com acessibilidade e falou algumas palavras. E ele naquele momento abriu os olhos e disse, é isso aí, não me custa nada. O Senhor está te pedindo algo que não te custa nada. Custa sim, pastora. Custa meu orgulho. Custa minha vaidade. Custa o meu pensamento. Custa minha idealização. Custa minha dor. Custa. Então fala para Deus que você não vai fazer porque te custa a humilhação. Porque te custa a humildade. Fala para Deus isso. Fala para Deus, Deus, eu não vou fazer porque me custa a minha humildade, a minha humilhação. Estou me sentindo humilhado, Deus. Fala para Ele isso. Você tem coragem de dizer para Ele? Você tem coragem de dizer para Ele, Deus, eu não vou em busca do meu milagre. Eu não vou dar continuidade àquilo que o Senhor tem para mim. Porque eu estou me sentindo humilhado e eu estou cheio de mim mesmo. Cheio de ideias e planos. E eu não quero me colocar nessa situação. Você tem coragem de dizer isso para Ele? Aquele que te trouxe de onde você estava. Aquele que fez tudo por você. Você tem coragem de dizer isso para Ele? Eu quero que você se coloque de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Diga assim comigo, meu Deus, eu descubro que o meu orgulho está contra a minha fé. Só que em nome de Jesus, a minha sanidade vai recobrar o lugar da minha fé dentro do meu coração. E eu vou perseverar. Eu não vou voltar. Tua palavra diz que o Senhor tem prazer no que persevera, não no que recua. Eu não vou usar de desculpas, maquiando o meu recuo, dizendo que eu não preciso, ou que eu não aguento mais, ou que eu fiz de tudo, ou que eu não tive atenção. Eu não. Eu, em nome de Jesus, neste momento, eu não vou maquiar todos os meus desejos de recuar. Tem nome: soberba. Então, em nome de Jesus, eu declaro agora, Satanás, príncipe das trevas, eu declaro que o teu governo na minha alma é vencido pelo poder da fé. Toda arrogância, toda soberba é agora desfeito em nome de Jesus. Todo o império das trevas em minha alma, pois a palavra do Senhor diz: bem-aventurado os pobres de espírito. Em nome de Jesus, a minha humildade é agora estabelecida pelo poder da palavra nas mãos do Espírito Santo. Em nome de Jesus, levante sua mão direita para o alto. Que o governo da palavra, que o domínio da palavra seja estabelecido e que esta palavra gere uma fé heroína dentro da sua vida, e que os céus possam falar da fé do Espírito ministrada e habilitada em seu coração, onde você pode vencer principados, espíritos e potestades, em nome de Jesus. Diga amém.